oficial que eu separei, marquei aqui com a fitinha. Sempre eu gostei de fazer isso, essa fitinha. Quando a gente está nesse curso de ensinamento, é para a gente repetir o que a gente aprendeu. Igual o apóstolo Paulo falou: o que eu recebi do Senhor, o que eu também vos ensinei. Então, o que nós recebemos dos nossos pastores, nós vamos transmitir para os irmãos. É o que nós fazemos hoje. Aqui no 2 Coríntios 5 e versículo 17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando eu disse da fitinha, é que a gente em casa lia a Bíblia, e quando a gente deparava com um texto que falava no coração da gente, a gente marcava com um papel, com... Naquela época não tinha esses envelopes como tem hoje, era mais simples as coisas, mas a gente marcava com papel qualquer, nem sempre tinha essas fitinhas. Agora as Bíblias já vêm com essas fitinhas para a gente marcar, e tem os marcadores, tantos marcadores que tem, né? Depois, eu não sei se os irmãos receberam aqui os marcadores de Bíblia. Aqui eu tenho esse aqui é do IT, né? Esse aqui os irmãos devem ter. Para marcar. É isso aqui. Se eu tiver oportunidade hoje, eu vou ler aqui, ó. Vou ler aqui. Marcava. Outra vez, colocava a fitinha. Quando ganhava a oportunidade, era só pegar a fita e... Não é o caso que hoje, às vezes, a gente dá oportunidade ao irmão, no culto, nas casas, ou às vezes até na igreja. Vamos ouvir, cita o irmão Francisco aqui, que tem mais liberdade. Vamos ouvir o irmão Francisco aqui, ler um versículo da palavra de Deus e expressar uma coisa que tem recebido do Senhor Jesus. Culto de testemunho, então, porque não ouvi. Aí vem o irmão Francisco e começa aqui em Gênesis e vai abrindo folha por folha, caçando. Os irmãos já viram isso? Aconteceu ou não? Sim ou não? Já viram? Aqui na congregação acontece isso não, né? Os irmãos é bem ensinados, né? As Bíblias dos irmãos, tudo tem fitinha, não tem? O senhor tem fita aí? Eu tenho. A fitinha, é isso aí. Então, vai aqui, ó. Vai lá em Apocalipse, sai lá em Apocalipse, volta para trás, procurando um versículo para ler. Tem algum que chega até a dizer: o diabo no versículo sumiu. Estava marcado aqui, eu marquei, mas desapareceu. E acaba não lendo. Então, isso aqui tudo é um zelo. Põe alguma coisa, os marcadores, para marcar o versículo. No caso do ensinamento, a pessoa faz um rascunho, claro. Vocês veem como é que o pastor de vocês faz, né?
é zeloso, mas que eu nunca. Ele tem hoje não sei se eu estou cheio, um caderninho. Ele tem um computador na cabeça. Ele tem um computador. Mas um caderninho. O pastor Carlos também tem um caderninho. Você já viu. Ele tem um caderninho. E ali, para cada assunto ali, com as referências, tudo beleza, é o zelo da pessoa fazer isso e dever, para não perder tempo. Quando eu vi o irmão Francisco vai lá em Gênesis, sai em Apocalipse, procurando. Irmãos, então quando está marcado, quando fala, a pessoa já está, inclusive vinha até os papelzinhos, eu quero dar um testemunho hoje, eu quero cantar acabou isso, né, irmão? Mas existe, irmão, lembra desse tempo, ele não é tão velho assim, mas ele lembra. Era desse jeito, o povo ansioso, querendo ter oportunidade, querendo pregar, enquanto depois parece que nós estamos atravessando um esfriamento, e também está escrito em Malaquias, está escrito o esfriamento. Em outro caso, no Velho Testamento também fala, porém multiplicar a iniquidade, isto é, multiplicar o pecado, o amor de quase todos esfriaria. Ainda bem que não é o amor de todos, é o amor de muitos. Num lugar fala o amor de quase todos, outro lugar fala o amor de muitos. Esfriaria. Igual eu já disse para os irmãos podem olhar na internet e procurar isso que eu estou falando, que os irmãos vão ver com os próprios olhos os templos fechados e como que é os trabalhos lá hoje, aonde flutuava, hoje o que é que está funcionando. Isso fora do Brasil. No Brasil ainda não, mas nós como igreja precisamos orar. Mas aquilo que nós já lemos, o Amós foi usado por Deus para escrever isso aí. Vai acontecer? Vai. As promessas do Senhor é que a terra vai pegar fogo. Está escrito em Malaquias, capítulo 3, ou seja, e também Pedro escreveu, esse céu e essa terra que nós contemplamos está reservado para ser queimada no último dia. O dia da vingança do Senhor, que está para vir, que a vingança do Senhor é depois da igreja, depois que a igreja subir, é claro. A igreja, nós não vamos, mas a gente já está vendo aí tudo cumprindo a palavra de Deus. E sobre a terra ser queimada, Malaquias escreveu que esse céu e essa terra vai virar cinza, irmão. Tem um hino, os irmãos, eu creio que os irmãos lembram dele. Essa terra vai, não é? Vai pegar fogo. Então é isso aí, está escrito, esse corinho foi tirado da Bíblia, vai queimar. Então quando a gente vê, irmãos, muitas pessoas desprezando as coisas de Deus, o versículo chave que eu li para nós comentar, meditar, não quero passar, não quero ser extenso para enfadar os irmãos,
que o apóstolo Paulo deixou escrito, segundo Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas e eis que tudo se fez novo. Por que ele deixou? Porque naquele tempo ele, irmãos, pregava a palavra e o pessoal convertia, mas queria viver a mesma coisa lá, comendo, bebendo, vestindo aquilo mesmo que eles vestiam, aquilo que eles comiam, eles querendo praticar as mesmas coisas. Aí o apóstolo Paulo teve que doutrinar, ensinar, irmãos, agora é diferente. Em outra parte ele dizia: eu estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo que vive em mim. A pessoa que está crucificada, que acha crucificado, ele não tem mão para bater, não. Ele não tem pé para chutar, ele está preso ali. É a chamada, o ato crucifórmico, nem no céu e nem na terra. O ato cruciforme de Cristo passou na cruz, o tempo que ele passou ali na cruz do Calvário, nem no céu, porque ele ainda não tinha morrido, e nem na terra, não estava na terra. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele considerava assim, morto, ele considerava morto para o mundo. Conta-se de que uma crente, uma jovem, ela saía uns 3 quarteirão para vir para a igreja, ou mais, para vir para a igreja, para o lugar congregado. Naquela época não era um tempo como esse, bonito como esse aqui. E para do lado que ela morava não tinha ninguém crente, ela ia sozinha. E o camarada começou a seguir aquela jovem. E eu vou seguir essa jovem, porque eu vou, desculpa a expressão, vou pegar ela. E ela tinha que passar empareada num cemitério. E ali é o único lugar que era assim mais ermo, e ele ficou ali no muro do cemitério, ali esperando ela, já sabia o horário que ela passava. Quando ele vem ela lá, ele saiu, empareou com ela e já foi falando palavras. Vamos ali no bar, ali no restaurante, no bar ali, aí ela, quando eu era viva, eu gostava de ir, mas hoje, quando ela foi falando assim, eu já estava, eu pensei que era amor, tá bom, porque ela estava falando a verdade, para ela estava morta, enquanto ela estava viva no mundo, ela praticava essas coisas, ela ia para esses lugares, mas agora ela morreu para o mundo. Então, é isso que o versículo está falando aqui. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aquilo que ele praticava, ele não pratica mais. Aquele cigarro que ele fumava para disfarçar, igual eu fumei 40 anos fumando, quase 40 anos eu fumei.
criança jogar sinuca, e dançar, ir nos bares, dançar, e tanta coisa que o mundo oferece, futebol, sinuca e etc., porque tem um vazio e ele tem que praticar aquelas coisas para preencher o vazio. Mas aí quando ele aceita Jesus como Salvador, ele morreu para aquelas coisas, que é o que a Jó lá falou. Aí quando eu era viva, eu ia, mas eu sei, eu poderia ir, mas agora eu não posso, eu estou morta. Aí lá, eu estou conversando com a arma, aqui na beira do cemitério, no caso de desaparecer. Não deu outra. Então, irmãos, essa é a realidade. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, aquilo que nós praticávamos, nós não praticamos mais. Um dia desse eu estava falando do meu filho, o Isaac, alguma coisa, passando alguma experiência, eu também perguntando e aí ele falava sobre o terço. O Isaac não lembra não, porque ele já nasceu no Evangelho. Aqui dos irmãos, os que nasceu no Evangelho não sabem essa experiência, mas existia os terços nas casas. Época de São João, era o dia de São Pedro e Santo Antônio, dia 12 de junho, e dia 24, dia de São João, é dia de forró por todo canto, e dia de São Pedro, também forró. Tirando disso, isso tem até hoje, né? E tirando disso, tinha aquelas bandeiras de pano, os 3 Reis Magos, São Sebastião, Aparecida do Norte e outros santos divinos. Divino é a pomba, esmarrava a pomba, uma imagem, uma pomba, que é o símbolo do Espírito Santo, né? E saía de casa em casa, pedindo esmola e convidando para o terço à noite. Hoje o terço é em tal lugar, seu senhor. Todo mundo ficava. Você leva aí levava uma oferenda. Levava uma oferenda, um biscoito, outro levava alguma coisa. Eu lembro como hoje levava até cana, que dava cana para chupar, o pessoal chupar cana, outros para moer, tirar o caldo para fazer café. Levava fruta e etc, frango, ovo, levava muita coisa e punha numa mesa assim de todo tamanho. E ali ele chegava, quando era na hora, aí rezava o terço. Era como se um culto hoje, tem um culto, né? Então tem um período. Então eles, depois que terminava o período de reza, era rezado do terço. Aquele terço vocês conhecem bem, né? Já viu? O pessoal põe de carro. Já viu, irmãos? A cruzinha? Aquele terço assim com a cruzinha. Os 5 Pai de Nosso e Azar Maria. Aquela lá é Azar Maria. Ali, rezava ali, soltava foguete, roxão, bomba para aquele santo, e depois ia pegar aqueles que falavam leilão. Aí saía. Eu era um dos pregadores que oferecia. Aqui essa pica de laranja. Aqui, quanto? Aí o irmão ali dava R$3, o outro dava R$5, o outro dava R$10. Aí dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, entrega. Assim é que acontecia. Quantas vezes
e eu gritei. Quantas vezes, quando eu não gritava, tinha outro para fazer esse